Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, 18 de março, estamos celebrando a quarta semana da Quaresma. E nesta quinta-feira, continuamos as nossas meditações, hoje com o tema União da Alma com Jesus na Santa Comunhão. Diz São Dinis, o Areopagita, que o efeito principal do amor é procurar a união com o objeto amado. Exatamente para se unir com as almas, foi que Jesus Cristo instituiu a Santa Comunhão. Tendo-se dado a nós como mestre, como modelo e como vítima, só lhe restava dar-se a nós como nosso sustento, para fazer-se um só conosco, assim como o sustento se identifica com aquele que o toma. Foi o que fez instituindo este sacramento de amor. Então a gente percebe aí, né, nesse relato de São Dinis, né, o quanto Jesus ele teve uma doação, né, o quanto ele se rasgou para se doar a nós, a ponto de se tornar até o nosso sustento, de se destruir para que pudesse nos reconstruir. Jesus Cristo não pôde contentar-se com unir-se à nossa natureza humana com este sacramento. Quis ainda achar o modo de unir-se a cada um de nós e de ser todo de quem o recebe. A este respeito, escreveu São Francisco Sales: em nenhuma outra ação pode o Salvador ser considerado mais terno nem mais amoroso do que nesta, na qual se aniquila, por assim dizer, e se reduz a manjar a fim de entrar em nossas almas e unir-se aos corações dos seus fiéis. Numa palavra, porque Jesus nos ama ardentemente, quer unir-se conosco pela Eucaristia, a fim de que nos tornemos uma coisa com Ele, e o seu coração seja um só coração com o nosso. Quiseste que tivéssemos um coração convosco, e primeiro já o dera a entender o próprio Jesus. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. O próprio Jesus falou isso, né, para nós através da sua palavra. E enquanto Jesus ele se une a nós, a ponto de não só se unir na doação, como ele se doou, né, se entregou a nós por inteiro, na cruz por nós, mas também se une de forma tão profunda que quando nós recebemos a Eucaristia, ele permanece em nós. Nós somos corpo e morada de Cristo através da sua Eucaristia, assim como também já somos pelo Espírito Santo. Então Jesus ele nos ama de uma forma tão sublime que ele se resume a um simples pão. Claro que a gente sabe que não é tão simples assim, né? Porque é o próprio Jesus Eucarístico. Mas diante de toda a sua grandeza, ele se resume na presença eucarística, por um gesto de amor e de compaixão conosco. Para nos mantermos sempre em união com Jesus Cristo, aproximemo-nos frequentemente e com as devidas disposições da mesa eucarística. E se és diretor de almas, exorta as tuas dirigidas à comunhão frequentemente. Então, a gente percebe justamente nesse contexto, quando nós somos chamados a estarmos unidos a Jesus na Eucaristia, ao menos a Eucaristia dominical, mas quanto mais pudermos estar próximo dele na Eucaristia, que assim possamos. E também nós, enquanto líderes, né, eu acredito que eu estou falando aqui para a maioria de líderes carismáticos e até também de outros movimentos da igreja, nós como líderes somos chamados a propagar esse amor e devoção por Jesus na Eucaristia. Nós somos chamados a propagar essa devoção ao Senhor na Eucaristia, porque nós, enquanto liderança, somos instituídos como líderes
pelo nosso amor, pela Eucaristia. Claro que nunca vamos amar como Jesus merece, mas diante das nossas fraquezas derramamos o nosso amor sobre eles. Então nós somos chamados a viver este amor eucarístico, mas também de propagar este amor pela Eucaristia. Costumava o bem-aventurado João de Ávila dizer que os que censuram as pessoas que frequentam a comunhão fazem o papel do demônio, que tem grande ódio a este sacramento, porque dele as almas recebem o fervor para progredirem na perfeição. Como relatava São Denis, né, Jesus é o nosso sustento. Assim como a nossa carne, ela precisa do alimento sólido para se manter, também nós precisamos da presença de Jesus eucarístico para alimentarmos a nossa alma. Então, o nosso chamado é literalmente esse, a se entregar nesse sustento que é o Senhor, na sua presença eucarística, de se colocarmos diante dele, de exercermos a nossa devoção e o nosso amor por Jesus eucarístico. Que nesta quaresma nós possamos acrescentar ainda mais, amar ainda de forma mais profunda Jesus na sua Eucaristia e busquemos estar cada dia mais próximos dele. Deus abençoe a sua vida e que nesta quaresma possamos ressuscitar junto com Jesus e ressuscitar de forma mais íntima dele e mais próxima. Fique com Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estivemos unidos e permaneceremos unidos com o Senhor Jesus.